Que bom estar com você, meu amigo da TV Novo Tempo e também da internet que nos acompanha no programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos estudando Daniel e hoje Daniel capítulo 7. Até ontem foi a primeira parte do livro de Daniel. Lembra que nós estudamos no capítulo 1 que Daniel tem duas partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 6, trata da parte histórica. E também tem um capítulo profético dentro, que é o capítulo 2. E do capítulo 7 até o 12 trata da parte profética e também tem um pouquinho de história dentro. Então, hoje nós iniciamos esta segunda parte, onde nós vamos ler ou refletir um pouquinho sobre o capítulo 7. Quero lembrá-lo que você pode nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, Twitter ou Facebook. O endereço é PR Evandro Fávero. Também quero lembrá-lo que você pode acessar o YouTube, youtube.com/reavivados por sua palavra, NT. Bem, vamos orar? Querido Pai, bondoso Deus, dá-nos sabedoria para compreender Tua palavra uma vez mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Daniel capítulo 7. Bem, aqui Daniel tem a visão de 4 animais do reino de Deus e também recebe a interpretação do Senhor. Desde o capítulo 7, verso 1 até o capítulo 12, verso 13, nesse trecho, Daniel encontra-se ou recebe uma série de visões que ensinam a mesma verdade que foi demonstrada nos primeiros 6 capítulos. Ou seja, nos capítulos 1 a 6, Deus é descrito como quem controla o presente, mas nos capítulos de 7 a 12, ele é visto como aquele que controla o futuro. Então, do capítulo 7, do verso 1 até o 28, Daniel vê 4 bestas em sua visão, 4 animais. A visão se assemelha muito, é muito parecida com o que foi registrado no capítulo 2. Só que lá no capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho e Daniel interpreta. São 4 impérios que se sucedem no governo do mundo, lá no capítulo 2, e no mundo em que o povo de Deus vive. Neste capítulo, Daniel muda de história para profecia. Os últimos 7 capítulos de Daniel contêm vários sonhos, visões vindos de Deus. Em Daniel 7, retorna-se para antes dos eventos de Daniel 5, ao tempo em que Belsassar ainda era o regente. Nesses dias, Daniel viu um sonho que repetiu o padrão do sonho da estátua, como mencionamos no capítulo 2, só que com detalhes adicionais. Neste sonho, Daniel viu vários animais saindo sucessivamente de um grande mar, ou seja, dos povos da terra. E esse mar era agitado por ventos, que simbolizam geralmente guerras, agitações populares, E eles vinham de todas as direções, ou seja, de todos os pontos cardeais da terra. Os animais se assemelhavam como um leão alado, um urso, um leopardo, um animal com 10 chifres de aparência terrível, que não se parecia com nenhum outro animal conhecido. Enquanto Daniel estava ainda espantado com a aparência do 4º animal terrível, com seus chifres, um pequeno chifre surgiu entre eles, e 3 chifres foram arrancados. Após os 4 animais subirem do mar, Daniel viu muitos tronos serem colocados e num deles, envolto por fogo, se assentou um ancião, o próprio Deus. Está lá no verso 9. Milhões serviam o ancião em uma atividade de julgamento, enquanto cada animal recebia um tempo de vida. Aí, verso 10 e 12. Daniel reconheceu ali que Deus é quem levanta e derruba impérios. Ele permite que alguns continuem por um determinado tempo e faz com que outros desapareçam. O capítulo 7, portanto, apresenta um Deus que comanda tudo, um Deus que está no controle. Como mencionamos, até o capítulo 6, um Deus que cuida de eventos do passado. No capítulo 7, um Deus que cuida de eventos do futuro. Deus cuida, um Deus que está na história, um Deus presente. Um Deus que revelou eventos do futuro para que nós pudéssemos ter certeza, ao ver os eventos se cumprindo, que o maior de todos os eventos, a sua segunda vinda, também se cumprirá.
Nesse capítulo 7 é mostrado também a autoridade dos reinos que é concedida ou retirada no céu. A sucessão dos reinos nos ensina que o leão alado era a Babilônia, personificada por Nabucodonosor. E lá no capítulo 2 de Daniel, ela é apresentada como a cabeça da estátua. Então, a cabeça da estátua representava Nabucodonosor, ou a Babilônia. Aqui nós temos um leão com asas de águia, que representa a mesma coisa. O urso, logo depois nós temos um urso, né, no capítulo 7. O urso levantado sobre um dos lados com 3 costelas na boca. Esse urso era o império combinado dos medos e persas, que se levantou sobre o lado mais forte, os persas. E ele estava em paralelo com o peito e os braços de prata, do capítulo 2. O leopardo, que é o animal que vem logo em seguida, simbolizava em sua rapidez o império grego, né, grego-macedônico de Alexandre, o Grande. Depois, o quarto animal, com 10 chifres. Esse império de Alexandre, o leopardo, está em paralelo com o ventre e quadris de bronze do capítulo 2. O quarto animal está em paralelo com as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. O quarto animal, com 10 chifres, era tão estranho, tão temível, que chamou a atenção de Daniel. Após o surgimento e crescimento do chifre, que falava arrogantemente blasfêmias contra Deus, esse animal foi julgado, foi morto e destruído no fogo. Esse animal representava o Império Romano, incluindo o Sacro Império Romano que o sucedeu. Daniel recebeu ainda a informação que os 10 reis eram 10 reinos que o poder, representado pelo chifre pequeno, falaria contra o Altíssimo, mudaria os tempos e a lei, está lá no versículo 25, e oprimiria os santos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Essa frase foi preservada num dos pergaminhos com o livro de Daniel, que faziam parte dos manuscritos do Mar Morto, nas cavernas de Qumran, onde estavam ali vários documentos. Como a palavra traduzida por tempo também significa ano, então nós temos ano, anos e meio ano, ou seja, 3 anos e meio. Se considerarmos ainda que o ano judeu tinha aproximadamente 360 dias, chegamos a 1260 dias ou 1260 anos. Se aplicarmos o princípio de interpretação profética, que um dia profético significa um ano, Números 14, 33 e 34, Ezequiel, nós vimos lá no capítulo 4, fala sobre isso. Então, nós chegamos ao período de 1260 anos de perseguição movido por Roma contra os cristãos em geral, e que começou no ano 538 sob o imperador romano Justiniano, e contra os cristãos que não se submeteram às doutrinas humanas impostas por Roma eclesiástica que se seguiu. O império dos 1260 anos, mostrados ao profeta Daniel, é o mesmo que foi mostrado a João em Apocalipse 12. Agitado e aterrorizado com tudo aquilo que estava vendo, a sucessão dos reinos, o chifre blasfemo, os justos sendo mortos, juízo investigativo divino, juízo executivo, Daniel pergunta o significado de tudo isso e recebe a informação. Os reinos passariam, mas os justos que sofreram de modo destacado sob o poder do quarto animal, por fim, receberiam o reino e o possuiriam para sempre. Está ali no capítulo 7 e o versículo 16, versículo 18, apresenta esta promessa. Essa visão dada a Daniel no capítulo 7 fornece segurança e esperança a todos nós que seguimos a Deus. Nosso Deus tem a história em suas mãos. Ele determinou que o reino eterno será dado aos santos do Altíssimo. Bem, aqui foi um resumo do capítulo 7. Eu gostaria que você agora passasse tempo lendo o capítulo 7 com detalhes, com bastante detalhes. E pedindo que Deus falasse o seu coração à medida que você vai lendo e com essas informações que eu passei para você sobre cada um dos animais que aqui são apresentados. Deus é um Deus que conhece a história. Deus é um Deus que conhece não só a história dos reinos, mas a minha e a tua história também. Ele sabe quem nós somos, sabe o que fizemos, como fomos criados, nossas tendências herdadas e cultivadas. E assim como Ele estava e está no comando da história da humanidade, Ele também está no comando da história da nossa vida.
O que nós temos que fazer simplesmente é dizer: Senhor, eu te aceito, eu te aceito. Eu entrego minha vida nas tuas mãos para que o Senhor comande a minha vida, comande os meus pensamentos. Sabe que Daniel recebeu uma revelação especial do Senhor sobre tudo o que aconteceria com o povo de Deus. E esse é um assunto muito grande, complexo. Não dá para falarmos tudo em 12 minutos. Por isso eu recomendo você que estude o livro de Daniel e Apocalipse, com bastante detalhes. Entre no site da TV Novo Tempo, novotempo.com, e solicite um estudo bíblico sobre Daniel e Apocalipse. Pode ser com o pastor Luiz Gonçalves, com o pastor Arilton de Oliveira, e você vai conhecer, seus olhos vão se abrir ainda mais para conhecer verdades profundas da palavra de Deus. Agora eu apenas quero dizer para você: Deus é maior. Deus não se esquece da gente. Deus cuida de cada um dos seus filhos. Ao longo da história da humanidade Ele cuidou, e ao longo da história da tua vida também. Vamos entregar a Ele nossa vida e a nossa família agora? Querido Pai, nós não somos nada sem Ti. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de um Deus que cuida da gente. Portanto, entregamos tudo o que temos e somos nas mãos de um Deus Criador, mantenedor e diretor. Cuida da gente, perdoa os nossos pecados, protege a nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e lembre-se, esse Deus poderoso que cuidou da história continuará conduzindo e cuidando da tua vida. Grande abraço e lembre-se, seja reavivado, amigo, pela palavra de Deus, dia após dia.